Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 9. Do versículo 1 ao versículo 7. Isaías, capítulo 1. Capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Ouça com fé a palavra do Senhor. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, se alegrarão diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste envolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu caminho e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus irmãos, as decorações de Natal, da época de Natal, são belas, cheias de luzes, e algumas impressionam com a sua simetria e qualidade. Aquelas árvores perfeitas, né? A separação entre cada galho e aquela decoração bonita. Mas se compreendemos o Natal corretamente, como o encontro do eterno com o temporário, o Criador de todas as coisas, aquele para quem não existe tempo, nasceu no tempo e no espaço, nasceu no tempo e no espaço, se humilhando à forma humana. Entenda então que viver a vida não é sobre histórias e vida sem sentido, porque Jesus dá sentido à existência, à vida. É Ele que sustenta o universo. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que decidiu se humilhar, como diz o apóstolo Paulo, e tomar a forma humana e habitar entre nós, o mais próximo que Ele poderia chegar de cada um de nós. E Isaías proferiu essas palavras uma beleza profunda e tremenda, e eu quero ser breve aqui, rapidamente, do versículo 2 ao versículo 5, resumindo, trevas foram dissipadas pela luz. E essa luz é o Senhor Jesus, que nos desperta da morte, do sono mortal, e nos torna participantes desse reino de amor. É Ele que tem o poder de entrar em nossas trevas e nos levar para a luz. Luz que nos faz enxergar um futuro não de tristeza, mas de amor e de paz. Nos domínios do seu reino, aquela beleza e aquela alegria que existia no jardim. Meus irmãos, Ele nos livrou do jugo da escravidão e nos encheu
dessa esperança, dessa alegria. E o profeta vai dizer também que, de alguma forma, o planeta, a Terra, foi visitada por um rei humilde. Um rei todo-poderoso, criador de todas as coisas. Imagina um judeu lendo esse texto que nós acabamos de ler. Com certeza ele não ia pensar nessa cena de manjedoura, de animais em volta, porque eles conheciam a história do povo, eles conheciam o reino belo e glorioso que foi de Davi e de Saul, ou de Salomão. Olha que a palavra de Deus vai nos dizer lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 27. Olha o que Salomão chegou a fazer com a prata. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Eles não esperavam menos do que isso. Alguém poderoso, glorioso. Entretanto, meus irmãos, o Rei do Universo se apresenta com uma glória diferente. A glória que ele escolheu é a glória da humildade, da humilhação. Jesus é o supremo exemplo de humildade. Ele andou nesta terra como homem, sabendo a temida forma de morte torturante pela crucificação. Mas ele escolheu ser humilde. Se tem uma coisa que no mundo grego não se usava, era a palavra humilde, porque não era sinônimo de honra, era sinônimo de vergonha. E Jesus escolhe ser um rei humilde. O Deus imortal, Criador, sustentador e Senhor do universo, se humilha de forma única, de forma singular. Nenhum de nós pode ser humilde como o Senhor foi. É um bebê, como diz Isaías, naquele único local que o casal encontrou e abrigou o Filho de Deus. Pensa no tamanho da humildade. No balbuciar da sua boca, como diz um dos pais da igreja, ele sustentava o universo. Nenhum de nós pode demonstrar tamanha humildade que Cristo demonstrou quando decidiu vir aqui em forma humana. E eu quero ler para vocês um breve trecho do sermão de Agostinho, sermão 188, que ele proferiu sobre o Natal. Um breve trecho, uma passagem muito bela. Ele nos amou tanto que, por nossa causa, foi feito homem no tempo, por meio de quem todos os tempos foram feitos. Estava no mundo há menos anos do que seus servos, embora mais velho do que o próprio mundo em sua eternidade. Foi feito homem quem fez o homem. Foi criado de uma mãe a quem ele criou. Foi carregado pelas mãos que ele formou. Amamentou nos seios que ele havia enchido. Gritou na manjedoura, na infância, sem palavras. Ele, que é a palavra sem a qual toda eloquência humana é muda. Esse é o nosso Deus, poderoso, grandioso. E eu quero deixar 4 aplicações aqui para vocês. Que o amor de Cristo gere em você alegria. Precisa inundar o seu coração, precisa haver deslumbramento quando você entende que o Todo-Poderoso decidiu amar e sustentar a sua vida. Segunda aplicação para nós, o amor de Cristo, que o amor de Cristo gere em você humildade e fé. Humildade para ouvir, para andar junto,
a humildade do Cristo. Terceiro, que o amor de Deus sacuda, chacoalhe a mornidão do coração e te coloque de pé. Se você está indeciso entre Cristo e as suas próprias vontades, que o amor do Senhor chacoalhe a mornidão do seu coração e faça com que você fique de pé, seguro de que Deus te ama, de que Ele te ama. 4, que este amor te coloque em direção a uma vida de santidade, como Cristo viveu e se entregou por nós. Meus irmãos, vamos celebrar o Natal entendendo que é sobre a vinda de nossa salvação e redenção. É muito bonito quando você anda pela cidade e vê lá os enfeites e vê toda aquela cena, parece que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso. Quando você lê Lucas, que ele traz ali uma riqueza de detalhes diferente dos outros, você vai percebendo que tem um drama acontecendo, que tem uma situação terrível que irá acontecer. Ele é aquele que habita na eternidade, mas veio habitar entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós cremos na sua glória. Esse é o Cristo, o Verbo de Deus, que se encarnou para que nós tivéssemos vida em seu nome. Amém.